Olá a todos, eu sou a Maria Luísa Casuni, sou acadêmica do terceiro ano de Direito na UniOeste, no campus de Francisco Beltrão, e o título da minha pesquisa é O Discurso Médico versus a Violência Obstétrica, uma discussão necessária. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Daniele Prates Pereira e foi fomentado pela UniOeste através de uma bolsa de iniciação científica na modalidade Ações Afirmativas. Na introdução foi ressaltado que a violência obstétrica surge no ambiente hospitalar com o estabelecimento de uma relação de domínio, onde a paciente se encontra vulnerável em decorrência do seu estado gravídico e acaba se sujeitando aos cuidados dos profissionais de saúde, que são detentores de um determinado saber. Nas instituições de saúde, a violência obstétrica ocorre por meio de abusos verbais, humilhações e até mesmo agressões físicas. Dado o recorte profissional, a pesquisa teve enfoque na análise do discurso hegemônico dos médicos por meio do Conselho Federal de Medicina, em relação à violência obstétrica. Tendo em vista a importância da relação médico-paciente, a doutrina expressa que um código de ética que não for sensível às necessidades de conciliar os seus fundamentos com a prática profissional digna em favor dos pacientes e da coletividade é um mau código. Essa pesquisa objetivou analisar o discurso perpetuado pelo Conselho Federal de Medicina e a sua possível relação com a naturalização da violência obstétrica. Para realizar esse estudo de cunho qualitativo, valeu-se do método dedutivo. Além disso, foram utilizados artigos científicos acerca do tema e análise documental de notas técnicas do Conselho da Profissão. Na parte de resultados e discussão, observou-se que, no Brasil, o parto assumiu um significado patológico. À mesma medida em que ele fora institucionalizado, isso causou afastamento das mulheres e da condução do parto. Também foi observado que é comum os médicos obstetras praticarem intervenções sobre a vagina, como a episiotomia e o fórceps, que aumentam os riscos de danos genitais graves. Mas que, quando esses danos ocorrem, esses profissionais responsabilizam o parto em si pelos danos. E dessa forma, o dano iatrogênico, que são as lesões previsíveis que acometem o paciente em virtude da realização de um procedimento, é invisibilizado e redescrito como um dano natural do parto, associando ao processo fisiológico e não às intervenções. Além disso, destaca-se como objeto da análise o parecer do Conselho Federal de Medicina número 32 de 2018, oriundo de uma consulta do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, com a solicitação ao Conselho Federal de Medicina sobre a proliferação da lei sobre violência obstétrica. Nesse mesmo documento, já na ementa, o documento frisa que a expressão violência obstétrica é uma agressão contra a medicina e a especialidade de ginecologia e obstetrícia, contrariando conhecimentos científicos consagrados, reduzindo a segurança e eficiência de uma boa prática assistencial e ética. Assim, os médicos são pautados e colocados como vítimas dessa situação, pois estariam sendo alvo de injustiças, sendo impedidos de exercitar a boa prática. Esse sentimento de ameaça, ele advém do crescente movimento em prol de mudanças na assistência ao parto, além da ameaça de um novo problema no campo judicial. Ainda na introdução desse mesmo parecer, ele expõe que no exercício da medicina, desde os primórdios fomos habituados a crer que o nosso atendimento é sempre em benefício dos pacientes. Assim, nota-se a generalização de que o atendimento médico é sempre bem intencionado, elevando o médico a um ente transcendental. Cria-se no imaginário médico uma noção de que é praticamente inconcebível que um ato médico possa ser qualificado como uma violência. Posteriormente, o parecer esclarece que os médicos entendem que a autonomia da mulher deve ter limites. Nessa seara, a autonomia da mulher parece ser respeitada somente quando esta opta por o que a classe chama de boa prática obstétrica, ou seja, quando não fere a autonomia do próprio médico. Nas conclusões, o Conselho Federal de Medicina desloca o enfoque das questões práticas para a justificativa médica de casos específicos para a defesa do profissional. O discurso se resume a uma retórica em que a causalidade das problemáticas é deslocada, sendo vista como um embaraço à prática da profissão. O discurso dessas entidades evidencia a resistência para as transformações técnico-científicas é maior do que as próprias evidências científicas. Além disso, pode-se compreender que a violência obstétrica, em sua essência,
consistem em uma grave violação ao Código de Ética Médica, e assim deve o Conselho Federal de Medicina atuar de maneira repressiva e preventiva, de modo a transformar os moldes de aplicação da profissão a fim de evitar que a prática seja perpetuada. Por fim, agradeço à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, pelo financiamento dessa pesquisa, via Bolsa de Iniciação Científica, e à professora doutora Daniele Prates Pereira pela orientação. Obrigada.